Olá pessoal, eu sou Carolina, professora de Introdução à Análise, e hoje a gente vai ver algumas coisas que vocês já devem ter estudado da primeira unidade, que é de funções. Vamos lembrar as definições aqui de imagem e imagem inversa. Vamos considerar uma função f que vai de A em B. Vamos considerar x um subconjunto de A, y um subconjunto de B. Quem é a imagem do conjunto x pela função A? Bom, aqui no nosso diagrama tem o conjunto A, o conjunto B e o subconjunto de A, o x. A imagem do x está lá no conjunto B. Então, o conjunto imagem, que a gente vai denotar por f de x, e aí lembra que letra maiúscula é para conjunto, é um subconjunto do B e é o conjunto dos pontos, vamos chamar de y, que estão lá em B, tais que eles são imagem de alguém que está lá no conjunto x, tais que y é igual a f de x, e agora letra minúscula, porque eu estou falando de elemento, para algum x, algum elemento xzinho que está lá no xão. Aí. Então, a imagem é um subconjunto do B, é um subconjunto lá do contradomínio. A gente pode escrever assim, para você lembrar. É um subconjunto de B. E a imagem inversa? A imagem inversa eu estou fazendo questão de falar porque às vezes o pessoal confunde um pouquinho. Y é um subconjunto do B. E eu quero a imagem inversa do conjunto y pela função f. Onde que está esse conjunto? Esse conjunto é um subconjunto lá do A. Aqui está a imagem inversa do conjunto y. Não confunda a imagem inversa com função inversa. Essa é a anotação para a imagem inversa do conjunto y pela função f. Bom, então, ele é um subconjunto do A. Então, é o conjunto dos x que estão em A, tais que f deles está lá no y, tais que a imagem deles é um ponto lá do y, tais que f de x pertence a y. Então, isso aqui é um subconjunto do domínio, é um subconjunto de A. Aí, aqui, só para completar o nosso desenho. Se eu tenho um elemento aqui no xão, alguém que está na imagem, desculpa, era y, alguém que está na imagem do xão pela função f, eu chamo de y, significa que tem algum x aqui, tal que o y é f de x. E a imagem inversa? Se eu tenho o conjunto y aqui, então, a imagem inversa do y é o conjunto dos x que estão em A, tais que f de x é um elemento de y. F de x está aqui. É isso. Então, recordamos o que é imagem e o que é imagem inversa. Agora, a gente vai fazer um exercício para usar essas definições aqui. Bom, gente, agora a gente vai fazer um exercício para usar aquela definição de imagem. Vamos supor que x e y são subconjuntos lá do A, lá do domínio. E vamos mostrar que a imagem da união é a união das imagens. Vamos mostrar que a imagem de x união y é a imagem de x união a imagem de y. Eu quero mostrar uma igualdade de conjuntos. Então, para mostrar a igualdade de conjuntos, a gente tem que mostrar duas inclusões. Eu tenho que mostrar que esse primeiro aqui está contido no segundo, e tenho que mostrar que o segundo está contido no primeiro. Então, vamos fazer essa demonstração com duas partes. A primeira, vou mostrar que f da união está contida na união das imagens.
Então, como que a gente mostra que esse conjunto está contido nesse? Eu tenho que mostrar que todo elemento do primeiro é também elemento do segundo. Então, vamos pegar um y, e agora minúsculo, porque é elemento, aqui. Vou pegar um y na imagem de x união y. Bom, como ele é um elemento da imagem, usando a definição, significa que existe um x lá na união tal que o y é a imagem desse x. Então, tal que o f de x é igual a y. Vou colocar aqui embaixo. Pronto. Agora, a gente sabe que o x está na união. O que significa o x estar na união? Como o x está na união, o x está no xão ou o x está em y grande. Então, o x está aqui ou o x está aqui. Agora, pelo fato do x estar no xão, a gente conclui que o f de x, que é o y, está no f de xão, está na imagem de xão pela função f. E pelo fato de x estar em y, a gente conclui que o f de x, que é o y, está na imagem do conjunto y também. Mas aqui é ou, né? Então, o y, que é o f de x, está em f de xão ou em f de y. Y está em f de xão ou y está em f de yzão. Como ele está nesse conjunto ou está nesse conjunto, significa que ele está na união. O y pertence à união. Então, mostramos a primeira inclusão. Pegamos um elemento que está nesse conjunto, um elemento qualquer, e mostramos que ele está nesse. Portanto, esse conjunto está contido nesse conjunto. Agora, falta mostrar a segunda inclusão. Bom, então agora vamos mostrar a outra inclusão. Vamos mostrar que a união das imagens é um subconjunto da imagem da união. Então, vou mostrar essa inclusão aqui. Vamos pegar alguém que está nessa união. Vou pegar, então, um elemento z que está em f de xão união f de y grande. Bom, como ele está na união, definição de união agora, então o z vai estar na imagem do xão ou na imagem do y. Se ele está aqui na imagem do xão, significa que existe um x lá no xão, tal que o z é f dele, tal que o z é a imagem desse xzinho. Se ele está na imagem do y, então vai existir vamos usar y também, um elemento lá no y grande, tal que o z é a imagem dele, tal que o z é f de y. Então, nesses dois casos, usei a imagem de alguém. Então, nos dois casos, em qualquer um dos casos, então, em qualquer caso,
vai existir vamos chamar de W, um elemento que está lá no xão ou no yzão, então é um elemento que está na união, x união y, tal que o z é a imagem dele, tal que o z é f de W. Então, como o z é a imagem de alguém que está na união, significa que o z está na imagem do conjunto união. Significa que o z está na imagem de x união y. Então, olha, pegamos um z que está aqui na união das imagens e mostramos que ele está na imagem da união. Significa que esse conjunto aqui é um subconjunto desse. Portanto, vamos pôr só assim, ó. Portanto, f de x união y está contém f de x união f de y. Mostramos essa inclusão aqui. Esse conjunto é um subconjunto desse. Como a gente já tinha mostrado que esse conjunto é um subconjunto desse também, então eles são iguais. E aí a gente mostra a igualdade dos dois conjuntos. Eu quis fazer esse exercício para você fixar a ideia de demonstrar igualdade de conjuntos. Sempre você tem que demonstrar as duas inclusões. Se você mostrar uma só, você não está mostrando a igualdade. Então é isso. Bom, gente, agora vamos fazer um exercício usando imagem inversa. Vamos mostrar que a imagem inversa do complementar é o complementar da imagem inversa. Mas antes vamos lembrar o que é o complementar. A gente tem um conjunto A, dizer que A é um elemento do complementar do A grandão, significa que o Azinho não está no A grandão. Se ele está no complementar, ele não está no conjunto. Se ele não está no complementar, significa que ele está no conjunto. Então, novamente, eu quero mostrar uma igualdade de conjuntos. Eu tenho que mostrar as duas inclusões. Eu tenho que mostrar que esse conjunto está contido nesse e que esse está contido nesse. Só que agora a gente vai fazer meio que de uma vez. A gente vai fazer um pouquinho mais resumido. Vamos mostrar a primeira inclusão, mas eu não vou fazer separado uma inclusão e depois outra inclusão. Vamos fazer primeiro essa aqui, pegar um elemento daqui e mostrar que ele está aqui. Então, vamos pegar um x na imagem inversa do y complementar. Dizer que o x está na imagem inversa do y complementar é o mesmo que o quê? Se x está aqui, significa que o f dele é um elemento do y complementar. Então, significa que f de x é um elemento, ou seja, pertence ao y complementar. Agora, a definição de complementar, que a gente acabou de lembrar. Como o f de x está no y complementar, significa que o f de x não está no y. Vou continuar aqui embaixo. Dizer que f de x não está no y, então o x não é um elemento da imagem inversa de y. Então, o x não está na imagem inversa de y. Como ele não está nesse conjunto, significa que ele está no complementar desse conjunto. Então, o x pertence ao complementar da imagem inversa de y. E fazendo isso aqui, a gente pegou um elemento de f menos 1 de y complementar e mostramos que ele pertence ao complementar da imagem inversa. Significa que esse conjunto é um subconjunto de f menos 1 de y complementar. Agora eu tenho que mostrar a outra inclusão. Eu tenho que pegar um elemento daqui e mostrar que ele está aqui. Mas repare que é exatamente
o contrário do que a gente fez. Se eu pego um elemento que está no complementar da imagem de y, significa que ele não está na imagem de y. Então, isso aqui implica nisso daqui. Eu posso fazer a recíproca do que a gente já tinha. Então, esse implica nesse. Dizer que x não está na imagem inversa de y significa que o f de x não está em y. Então, também vale a volta. O f de x não está em y. Definição de complementar. Significa que o f de x está no y complementar. Vale a volta também. Dizer que o f de x está no y complementar, pela definição de imagem inversa, significa que o x está na imagem inversa desse conjunto, do y complementar. Então, pegamos um x aqui e mostramos que ele está aqui também. Então, a gente mostrou que esse conjunto é um subconjunto desse. E aí, a gente conclui a igualdade. A gente conclui que o complementar da imagem inversa é igual à imagem inversa do complementar. Essa é uma outra maneira de escrever, de demonstrar a igualdade de conjuntos. Às vezes dá para fazer assim. Às vezes a gente tem que fazer separado, igual foi no primeiro exercício. Então, tá aí um exercício para lembrar de complementar e imagem inversa. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um exercício referente à unidade 2, que é o conjunto dos números naturais. Ele é importante para você fazer a segunda tarefa, que ele fala do princípio da indução. Como que a gente demonstra alguma propriedade referente a números naturais usando o princípio da indução? Então, a nossa propriedade que a gente vai mostrar é essa aqui. Eu quero mostrar aqui, quando você soma os números naturais ímpares até 2n mais 1, essa soma é igual a n mais 1 ao quadrado. Isso aí vale para todo número natural. E aí lembra que, em análise, o conjunto dos números naturais começa por 1. O nosso primeiro natural vai ser o número 1. E aí, o que consiste o princípio da indução? Primeiro você verifica que essa afirmação é válida para o primeiro número natural que você tem. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar que essa afirmação vale para n igual a 1. Então, verificar que a afirmação é válida para n igual a 1. Quando a gente colocar 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, vamos somar. 1 mais 3. O primeiro membro da igualdade ficou 1 mais 3. Será que isso aqui é igual a 1 mais 1 ao quadrado? É, né? Ó, 1 mais 3 é 4, 1 mais 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, ok. Vale para n igual a 1. A segunda coisa que a gente tem que fazer. A segunda coisa é o que a gente chama de hipótese de indução. Vamos supor que vale para um determinado número natural k. Então, hipótese de indução é a seguinte. Vamos supor, não vou escrever tudo não. Vamos supor que vale para cá. Então, vou escrever só a afirmação valendo para cá. Significa que quando você somar 1 com 3, com 5, até 2k mais 1, isso aqui é k mais 1 ao quadrado. Essa é a nossa hipótese de indução. E é ela que a gente vai mostrar que essa afirmação é válida para o próximo, para o sucessor do k. Então, a gente tem que mostrar que a afirmação é válida para o sucessor do k mais 1. O sucessor do k mais... Desculpa, o sucessor do k. O sucessor do k é o k mais 1. E aí, mostrando isso, a gente mostra que vale para o conjunto dos naturais todinho. Se vale para um determinado e para o sucessor dele também, vale para o sucessor e assim vai.
Então, o que a gente quer mostrar? Para escrever, queremos mostrar que, eu vou usar esse símbolo aqui, ele significa queremos mostrar que. Então, a gente quer mostrar aqui, quando a gente soma 1 com 3, com 5, com um monte de coisa, até 2 vezes k mais 1 mais 1, agora no lugar do n, eu vou colocar k mais 1. Isso aqui tem que ser igual a k mais 1 mais 1 ao quadrado. É isso que a gente quer mostrar. E aí, a gente vai mostrar isso usando a nossa hipótese de indução. Então, vamos começar do primeiro membro da igualdade. Aí, a gente parte dele, faz algumas continhas, usa a hipótese de indução e chega no segundo membro da igualdade. Então, eu vou copiar. 1 mais 3, mais 5, mais um monte de coisa, mais... Vou colocar a parcela antes dessa. Antes do k mais 1, era o k. Então, isso aqui mais 2k mais 1, mais 2k mais 1 mais 1. Isso aqui é igual aqui. Isso aqui é o primeiro membro. Aí, agora, já de cara, a gente já vai poder usar a hipótese de indução. Vai ter alguns exercícios que não vai ser direto que você vai usar. Você vai ter que fazer alguma continha antes. Mas aqui a gente já vai poder usar. E onde que a gente vai usar a hipótese de indução? A gente já sabe que isso aqui, essa soma até o 2k mais 1, é k mais 1 ao quadrado. Então, eu vou substituir. No lugar disso aqui, eu vou colocar k mais 1 ao quadrado. E aí, essa soma vai ficar k mais 1 ao quadrado, mais, vou copiar o resto, 2k mais 1 mais 1. E agora, a gente continua a conta e tenta chegar aonde a gente quer. A gente quer chegar nisso aqui. Então, o que você faz? Desenvolve. Vamos desenvolver aqui o quadrado da soma. Isso aqui vai ser igual a k ao quadrado mais 2k mais 1. E aqui vamos fazer a distributiva, vamos continuar. 2k mais 2 mais 1. Então, fica k ao quadrado mais 4k mais 2, 3, 4. Mais 4. Que a gente sabe que isso aqui é o quadrado de k mais 2. Mas k mais 2 ao quadrado, só para chegar onde a gente quer, eu posso escrever assim. Isso aqui é o mesmo que k mais 1 mais 1 ao quadrado. Então, eu mostrei que essa igualdade aqui também vale se o n for o k mais 1. Também vale se o n for o sucessor do k. Colocando k mais 1 no lugar do n, somando tudo até 2 vezes k mais 1 mais 1, você chega em k mais 1 ao quadrado. Como eu supus que vale para um certo k e mostrei que vale para o próximo, significa que essa afirmação vale para todo número natural. Então, essa igualdade aí vale para todos. É isso que vocês vão fazer em todos os exercícios de demonstração usando o princípio da indução, que é o que tem lá na tarefa de vocês. Então, bom trabalho para vocês. Era isso a nossa aula.